Olá pessoal, vamos iniciar a aula de hoje para falar um pouco sobre lesão por pressão e mudanças de decúbito. E para iniciar, mostrando a vocês esse reloginho que pode ser colocado na cabeceira do leito de cada paciente, onde vai indicar as mudanças de decúbito, os horários de meio-dia, de meio-dia ou meia-noite, 2 horas e 4, de 6, de 8 e de 10, e sempre padronizando, por exemplo, em qual decúbito ele vai ficar nesses horários. De meio-dia a 2 horas, decúbito dorsal, de 2 às 4, decúbito lateral esquerdo, de 4 às 6, dorsal, de 6 às 8, lateral direito, de 8 às 10, dorsal, de 10 às 12, lateral esquerdo, ou seja, há um revezamento dos decúbitos. Mas por que é que isso é necessário? Para prevenir lesões por pressão. Então vamos lá. O que é que eu defino como lesão por pressão? É um dano localizado na pele e ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre a proeminência óssea, relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. O que é que isso quer dizer? Que vai ser locais em que vai ter uma pressão maior quando o paciente estiver deitado, vai evitar a circulação sanguínea e vai causar a morte daquelas células, causando essa lesão. Quais são os locais de proeminência óssea? São aqueles locais que a gente dá para sentir osso. Então, onde a gente consegue sentir o osso, mais fácil vai ser desenvolver uma lesão por pressão. Por exemplo, aqui a região occipital do crânio, as escápulas, o ombro pode acontecer, mas não é tão comum a gente ver nesses pacientes lá da UTI. Também no cotovelo, que vai ter uma proeminência óssea. Na região sacral, essa região é muito acometida por causa da coluna, né, que tem essa proeminência óssea aqui, pode desenvolver lesão por pressão nesse local. Os isquios, na região trocantérica, que vai ser aqui, ó, vai ser na altura da região sacral, só que nas laterais. Esses ossinhos da lateral do quadril, que são chamadas regiões trocantéricas. Também vamos ter o desenvolvimento dessas lesões se não for feito essa mudança de decúbito. Também na região dos calcâneos, né? Porque o paciente vai ficar numa posição que vai estar causando uma pressão nessa região que pode levar ao desenvolvimento de lesões, assim como o maléolo. Maléolo são esses ossinhos na lateral de dentro dos pés, joelho, e aqui o trocânter, né? Que não estava na outra, na outra figura. Qual é a causa dessa lesão por pressão? Existem fatores extrínsecos e intrínsecos. O que são fatores extrínsecos? São fatores relacionados ao exterior, ao externo ao corpo. Ou seja, quando a pessoa está na mesma posição, vai causar essa pressão. Quando ela está na mesma posição também, vai ter o cisalhamento. O que é cisalhamento? É a deformação que sofre um corpo quando sujeita à ação de forças cortantes. Então, a pessoa ficar numa mesma pressão, isso vai gerar uma força para cortar a pele, que a gente chama de cisalhamento. E o atrito, né? O atrito da pele no colchão na mesma posição também pode levar ao desenvolvimento de lesão por pressão. Mas também existem causas que estão relacionadas a fatores intrínsecos, ou seja, fatores relacionados ao próprio corpo. Quais são eles? A imobilidade, o paciente que está sem conseguir se movimentar, quando o paciente também está sedado, quando ele está em ventilação mecânica, geralmente ele vai estar sedado e não vai estar se movimentando.
A postura que ele assume também, se a gente está consciente, orientada, a gente quando sente que está tendo alguma dorzinha, a gente muda a postura. No caso, esse paciente, ele não vai estar mudando, conseguindo mudar essa postura. Sensibilidade reduzida, tanto pelos antitérmicos não, analgésicos que ele está tomando, os sedativos que ele está fazendo uso, vai diminuir essa sensibilidade. Então, se ele vier a ter o desenvolvimento dessa pressão, ele não vai sentir. Então, ele vai continuar naquela mesma posição e assim pode chegar a ter uma lesão por pressão. Perfusão tecidual reduzida, o que é isso? Vai ter menos sangue indo para aquela área. Se tem menos sangue indo para aquela área, tem menos quantidade de oxigênio. E o oxigênio é importante para a vida das células. Então, se eu não tenho oxigênio, as células morrem. Quando elas morrem, essa célula necrosada vai começar a formar uma ferida. O edema, que é um inchaço no corpo, também favorece o desenvolvimento de LPP. O aumento da umidade, como assim? Uma pessoa que está sem sonda vesical, ou seja, sem a sonda para sair o xixi, ela vai estar de fralda, então o xixi, as fezes vão estar aumentando a umidade daquele local, principalmente da região sacral, trocantéricas, e o que pode aumentar a facilidade do desenvolvimento de LPP. A idade avançada, então quanto mais velha a pessoa, mais cuidado tem, porque fica mais predisposta ao desenvolvimento de LPP. E a temperatura corporal elevada. A febre também vai ser um fator intrínseco que vai estar relacionado ao desenvolvimento de LPP. As lesões por pressão são divididas em estágios, que a gente pode definir também estadiamento da lesão. O estadiamento da lesão é porque ela não vai começar de uma hora para outra, já vai numa ferida grande. Ela vai iniciar com um local de hiperemia. O que é hiperemia? É a vermelhidão. Depois que começar a ficar vermelho, ela vai começar a formar uma bolha. Depois da formação da bolha, é que vai abrir essa pele e ter o desenvolvimento propriamente dito daquela ferida, né? Que já vai ser mais difícil de tratar. Então, aqui tem as fotos, o eritema, o vermelhidão, depois vai ter a formação, ocorre a bolha, a abertura da pele, que já vai ficar só o vermelhinho. Quando ainda está nesse estágio, não vai ser tão difícil como os próximos estágios para ter para fechar. Nesse caso, o tecido de granulação é vermelhinho, vai fazer os curativos, vai ser mais fácil da pele voltar ao normal, mas não cuidou, não está fazendo as medidas para diminuir o desenvolvimento. Vai ficando cada vez mais profunda essa lesão. Vai ter o desenvolvimento de áreas necrosadas, né? Aqui já tem umas partes esbranquiçadas que já vai ter contato direto com os tecidos ósseos, que quando chega a infecção no tecido ósseo, a gente vai chamar de osteomielite. E vai ter aquela placa que a gente chama de tecido necrosado, aquela placa que tem que ser removida para que ocorra a cicatrização. E essa remoção vai ser feita através de curativo com algumas substâncias que vai amolecer essa placa e ela vai descolar, ou então fazendo desbridamento físico, que vai ser com a laminazinha, vai retirar essa placa. Essa retirada da placa vai ser feita com
é feita pelo enfermeiro. Sempre o tratamento de lesão por pressão vai ser o enfermeiro com auxílio do técnico de enfermagem. Aqui depois que ocorre a perda do tecido todo, né? Que já vai dar para ver ossos, já vai dar para ver músculo. Aqui figuras, aqui é o tecido de granulação, né? Já abriu, já está em estágio 2, porque quando só tá vermelhinha, a pele é estágio 1, quando já está assim, aberta, com tecido de granulação, é estágio 2. Aqui, ó, aqui é a região sacral, ó, o glúteo. Aí tem o desenvolvimento de duas lesões aqui, né? Aqui, essa área esbranquiçada, amarelada, é chamada de esfacelo, que pode estar solto, aderido à lesão, ao leito da lesão. Se tiver solto, a gente já pode ir retirando. Se não tiver solto, a gente pode ir fazendo a retirada com lâmina. Aqui, ó, já tem o desenvolvimento, aqui tá aparecendo o calcânio, né? O pé, né? E aqui tá aparecendo muito o calcânio e já tem o desenvolvimento de necrose. Essa placa escurecida, né, morta, que tem que ser retirada para poder ter a cicatrização. A cicatrização não vai acontecer quando tiver essa placa necrosada. Aqui, ó, vai ser outra lesão em que já tem já dá para ver ossos, tendões e nesse caso já é bem profunda. E quando tem essa exposição óssea, a gente não pode fazer uso de nenhuma substância para tirar o tecido necrosado. Por quê? Porque pode corroer o osso e vai ser muito pior. Então, esses são os estágios. É um desenvolvimento lento. Então, a gente pode ter cuidado para evitar o estágio 1, ou se já tiver no estágio 1, que é só a hiperemia, só o vermelhinho, já ir cuidando. Quais são os principais pontos para desenvolver a LPP?